finalizando, portanto, a gente vai falar sobre um último pensador dessa escola de Mileto, né? Porque a gente só tá falando agora de pensadores da região de Mileto, né? A gente falou de Tales de Mileto, que teve um aprendiz chamado Anaximandro de Mileto. E Anaximandro de Mileto também teve um discípulo e um ajudante, que se chamava Anaxímenes de Mileto. Anaxímenes de Mileto, ele abandona um pouco essa ideia de Anaximandro acerca do Apeiron, daquela questão do infinito que eu tinha falado, que o infinito seria arqué, né? Seria o princípio da realidade. Ele abandona essa noção e ele basicamente vai dizer que arqué, isto é, o princípio da natureza, é o ar. Então, basicamente, Anaxímenes, ele vai postular que o ar é o princípio da natureza. Quando ele diz isso, ele fala com base também numa observação empírica. Anaxímenes de Mileto, ele observou que toda a vida também, assim como o Tales tinha falado acerca da água, necessita de ar, né? Então ele percebeu que o homem, ele vive principalmente pelo ar, né? Então ele deduziu por analogia que a natureza da realidade também teria algo a ver com o ar. Seria o ar, propriamente. Inclusive tem uma frase dele, ele diz o seguinte: assim como nossa alma, sendo ar, nos mantém inteiros, do mesmo modo o sopro e o ar englobam o mundo. Então ele basicamente está dizendo que o ar é a arqué do mundo. Está basicamente que o ar, assim como ele é o princípio animador do homem, ele é o princípio de toda a realidade. Bom, então, nesse sentido, a partir dessa constatação, a gente percebe que Anaxímenes de Mileto concluiu que o ar era arqué, certo? E aí você pode até duvidar, né, dessa hipótese, mas uma crítica e uma dúvida que surgira nessa época é o seguinte: tá, se tudo é de fato ar, né, se toda a natureza física, ela se principia, né, ela tem como essência o ar, então como que existem coisas sólidas? Porque veja, o ar, ele teoricamente é uma coisa invisível, é uma coisa meio abstrata, de certo modo. Então, como que existem as coisas sólidas, certo? Esse era um questionamento. E Anaxímenes vai virar e falar: deixa que eu explico. Anaxímenes, ele vai propor dois conceitos para tentar explicar essa natureza, essa existência de objetos sólidos. Ele vai, assim, inventar e propor os conceitos de condensação e rarefação do ar, certo? E bem, a explicação que ele vai dar para isso é que quanto mais o ar se condensa, mais ele tende ao frio. Então, quando o ar vai se juntando, vai se condensando, certo? Ele vai tendendo a frio. E quanto mais frio ele vai ficando, mais sólido ele vai ficando também. Então, a partir disso, conforme o ar vai se condensando, ficando mais frio, vai surgir assim, vão surgir assim os primeiros objetos sólidos. Então, pouco a pouco vão surgir as nuvens, vai surgir o vento, vai surgir a água, a terra, a pedra e, por fim, os objetos sólidos, né? Então, a partir da condensação do ar, surgiria as coisas frias e, portanto, os objetos sólidos, certo? E, em movimento contrário, a partir da rarefação do ar, surgiria o calor. Então, conforme mais o ar fosse rarefeito, quanto mais o ar fosse rarefeito, o calor surgiria, né? Então, a gente poderia, certo, dizer que é uma escala, né? Então, a gente tem uma escala no meio, que é o ar, que é o princípio, né, essencial. Então, a gente tem o ar puro, que é a essência da realidade. E existem dois extremos. Existe o extremo do frio e o extremo do calor. E quanto mais a gente tende à condensação do ar, mais ele tende ao frio e mais tende aos objetos sólidos. E quanto mais o ar é rarefeito, mais ele tende ao calor
e ao fogo em si, né? Então, certo? A partir desses dois movimentos, o movimento de condensação e rarefação, a gente consegue explicar a natureza de certos objetos da realidade. E foi assim que Anaxímenes de Mileto ele propôs uma explicação para esses objetos, certo? E é claro, o mais curioso é que ele concluiu tudo isso a partir da simples percepção de que quando a gente... É claro, isso é uma percepção um pouco errônea, mas ele percebeu isso. Ele tirou toda essa hipótese que eu acabei de escrever a partir do simples fato que ele percebeu que quando a gente tá com a boca aberta, e quando a gente tá com a boca aberta, é claro, o ar ele é mais rarefeito, o ar que a gente expira, ele é quente. E é por isso que quando o ar ele é rarefeito, ele tende ao calor, não é certo? E ele também percebeu que quando a gente tá com a boca fechada, o ar que a gente expira, ele é mais frio. E por isso que quando o ar ele é mais condensado, ele tende ao frio, na filosofia dele. Então, toda essa hipótese dele de condensação e rarefação surge da simples observação dele da respiração, que é muito curioso. E, bom, é claro, ele era terraplanista, assim como Tales de Mileto, e ele tem até uma explicação muito interessante do arco-íris, né? Basicamente, ele propôs que quando um raio de luz ele batia numa nuvem, ele não conseguia penetrar essa nuvem. Então, toda a luz ela era dividida e dispersa, formando o que a gente chama de arco-íris. É uma explicação muito legal até. Inclusive, eu não sei se ela é verdadeira, mas de fato é muito interessante até essa noção dele. Bom, então Anaxímenes de Mileto foi o terceiro e último pensador dessa escola de Mileto, dessa escola de pensadores dessa região ali chamada de Mileto, certo? Por quê? Porque em 493 a.C., Mileto vai cair e, portanto, a sua escola filosófica também terá fim, né? Então, Mileto acabará